num período que nós podemos dizer de um século anterior ao cristianismo, até uns 2 séculos já na era cristã, existe um florescimento de movimentos muito estranhos, né? Seitas religiosas, algumas vindas do Oriente, outras improvisadas com a costura de vários elementos. Tudo isso denotando de uma consequência daqueles fenômenos que nós já dissemos, que é a decomposição, né, da polis, tá certo? E vamos dizer, a angústia generalizada, né, de não ter a que se ater, a pessoa não tem um ponto de orientação na existência. Esse período, evidentemente, ele não era muito favorável à especulação filosófica, porque a especulação filosófica pressupõe, por um lado, um motivo. Esse motivo é certamente uma dúvida, um espanto, uma perplexidade, mas ele pressupõe, por outro lado, alguns meios, tá certo? Então, os motivos existiam nesse período, quer dizer, perplexidade não faltava, mas faltavam os meios. Os meios seriam, em primeiro lugar, aquilo que nós assinalamos já no começo da filosofia, uma certa elaboração prévia feita em nível retórico. Quer dizer, as questões públicas têm que estar mais ou menos articuladas retoricamente para que em cima delas se possa fazer, então, uma elaboração filosófica. Mas quando as perplexidades são muitas e a confusão é muita, então essas várias linhas de pensamento não chegam a se articular em discursos retóricos que possam ser de alguma maneira confrontados, tá certo? Quando nós hoje examinamos, por exemplo, algumas doutrinas ditas gnósticas que apareceram nesse período, elas são tão complicadas e tão estramboticamente mitológicas que nós às vezes temos dificuldade de saber do que estão falando, porque eles começam a enumerar divindades intermediárias, tá certo? Que a nós nos parecem meras figuras de linguagem, mas que eles estão tratando como se fossem entidades reais, umas entidades esquisitíssimas, tá certo? Que não tem para nós a menor presença e que não tem mesmo a consistência poética dos deuses da mitologia. Tá certo? Então a impressão que nós temos é estar lidando com figuras de pesadelo. Tá certo? Então aí havia a motivação, mas não havia a condição, não havia os instrumentos. Mas nós não podemos dizer que esse estado foi geral e que todo mundo foi contaminado por ele. Não, houve nesse período pelo menos um esforço filosófico dos mais notáveis e que surge de uma situação de perplexidade e que é daquelas típicas que geram a motivação filosófica, que é uma confrontação, uma contradição entre duas correntes de ideias que estão perfeitamente delineadas, tá certo? Na época havia muitos judeus espalhados por toda parte no Ocidente e a religião judaica estava num acelerado processo de dissolução, quer dizer, está todo mundo aderindo a outra coisa, mais ou menos como aconteceu também aos judeus modernos no século XIX e XX, uma espécie de debandada geral, tá certo? Um entra para a maçonaria, outro entra para o Partido Comunista e vai se integrando em outros esquemas sem deixar de ser judeu e ter alguma raiz na comunidade judaica. E nessa altura havia, então, entre os porta-vozes, representantes da tradição judaica, uma preocupação muito grande com esta confusão. Eles temiam que as novas gerações de judeus já não conseguissem sequer compreender do que Moisés estava falando, mesmo porque a maioria deles já não sabia falar hebraico e a educação deles inteiramente latino-grega. E foi justamente um desses camaradas que, não sabendo falar hebraico, mas se considerando um judeu de coração, ele tenta
fazer uma confrontação entre a tradição judaica e a filosofia grega. Na tomada, vamos dizer, a tradição judaica na sua expressão bíblica, tá certo? E já com todos os comentários tradicionais, portanto você tem uma doutrina perfeitamente exposta e bem conhecida, e do outro lado, tomando a tradição grega na versão que aparecia na Academia Platônica, tá certo? Então, essa é uma situação de contradição e de perplexidade, mas não de total confusão. Quer dizer, a total confusão não pode ser elaborada filosoficamente, ela tem que ter uma primeira elaboração num nível, pelo menos poético-retórico, tá certo? Mas neste caso não. É uma contradição, uma confusão, mas filosoficamente elaborável. Então aparece esse cidadão que chamava Filon, da cidade de Alexandria, e ele tenta expressar o judaísmo nos termos da filosofia grega, com a ideia de que mais ou menos tudo aquilo que os gregos tinham descoberto e elaborado já estava, pelo menos em germe, dentro da Bíblia, tá certo? Então ele escreve um livro que se chama A Criação do Mundo segundo Moisés, que é um dos grandes livros filosóficos de todos os tempos. No qual ele usa interpretações simbólicas e alegóricas para buscar identidade entre as doutrinas bíblicas e o ensinamento de Platão, particularmente como aparece de Platão e de Aristóteles, mas particularmente de Platão, tal como aparece no livro Timeu. Esta expressão de uma doutrina bíblica em termos filosóficos gregos, ou vice-versa, de uma filosofia grega em termos bíblicos, é uma coisa que nós vamos ver reaparecer muito mais tarde dentro do contexto cristão. Já certo? Inclusive, essa questão das interpretações alegóricas, durante toda a história do cristianismo, haverá uma elaboração muito profunda da técnica da interpretação alegórica. E o curioso é você ver que uma boa parte disso já estava em Filon de Alexandria antes do cristianismo. Filon nasceu aproximadamente 40 anos antes de Cristo e morreu uns 40 anos depois. E ele não teve contato com o cristianismo. Ele aparentemente não ficou sabendo, pode ser que tenha ficado sabendo, mas não, na obra escrita não aparece. Não aparece nada disso. Então ele está lidando exclusivamente com o Antigo Testamento e com o material grego. Existem muitos autores que veem nessa obra de Filon algum artificialismo, como se ele estivesse fazendo um truque para ajeitar uma coisa à outra, tá certo? Mas é o tal negócio, o primeiro sujeito que faz alguma coisa nunca faz direito, né? Quer dizer, essa técnica da interpretação alegórica ela teve que ser muito aprofundada, criticada e elaborada. E nós só vamos ver um pleno domínio disso nos grandes escolásticos, como Hugo de São Vítor ou Santo Tomás de Aquino. Não é isso? Mas considerando que Filon estava trabalhando até antes do cristianismo, aquilo é uma coisa de gigante mesmo, né? Também, muitas vezes, o historiador com uma excelente bagagem filosófica, mas sem muita compreensão justamente dessa linguagem simbólica e alegórica, enxerga contradições na filosofia de Filon. Você vai ver muitos autores que dizem, não, Filon confunde duas coisas, ele por exemplo, ele confunde o negócio dos anjos com as hierarquias angélicas, com a hierarquia das ideias, né? Que são coisas incompatíveis, mas na verdade não são incompatíveis, não são teorias alternativas, tá certo? Porque afinal de contas, as ideias eternas são um conteúdo
né, do Logos divino, o conteúdo da inteligência divina. Elas não têm nada a ver com o modus operandi da ação divina. De maneira que se você explicou todas as coisas existentes a partir de arquétipos eternos que estão na inteligência divina, ou seja, as famosas formas ou ideias, né, é como se você tivesse exposto a planta da criação, o mapa da criação, tá certo? E não o seu modo de construção, tá certo? De maneira que, a rigor, não há nenhuma contradição entre a ideia, vamos dizer, das formas eternas platônicas e as hierarquias angélicas, sejam elas como Philon a descreve, ou sejam de qualquer outra maneira, tá certo? Outra coisa também notabilíssima em Philon é que ele sintetiza de algum modo a ideia do supremo bem platônico. Aqui, em Platão, a realidade primeira e inicial é o que ele chama o supremo bem, tá certo? E Philon sintetiza esse supremo bem com o primeiro motor imóvel de Aristóteles. O que também não são, vamos dizer, duas ideias antagônicas, não são teorias. Quer dizer, o primeiro princípio é o supremo bem ou é o primeiro motor imóvel? Não. É o primeiro motor imóvel, o qual é o próprio supremo bem. Entendeu? E Philon já diz isso de maneira explícita. Quer dizer, para ele, Deus é o supremo bem e, ao mesmo tempo, o primeiro motor imóvel, tá certo? de Aristóteles. É o que é a mesma coisa que você dizer que se corresponde a você falar de Deus, vamos dizer, numa linguagem, vamos dizer, moral, numa linguagem metafísica. Mas, no fim, está falando da mesma coisa. Então, essa obra de Philon, ela ela lida, eu creio que ela lida até a década de 30 ou 40 do século XX, ela parecia uma coisa. Mas nos anos que se seguiram, houve um progresso imenso da interpretação dos textos sacros. Né? Graças aos autores como Henri Corbin, François Fron, Seyed Hossein. E quanto mais isto progride, mais você vê que aquele universo do Philon faz muito sentido. Tá certo? Então, é uma época de extrema decadência filosófica, de confusão, de degradação, tá certo? Mas tem ali um camarada que ele não participa inteiramente do ambiente de degradação porque pertencia a uma outra comunidade, tá certo? Vamos dizer, ele não podia se considerar um indivíduo que estivesse desorientado apenas por causa da queda da polis. Ele não está desorientado com coisíssima nenhuma, ele está com a lei de Moisés debaixo do braço, ele está sabendo perfeitamente o que ele estava fazendo, tá certo? Então ele não padece pessoalmente da confusão ambiente, tá certo? Note bem que todo problema, para poder ser filosoficamente elaborado, ele já precisa ter o filósofo precisa ter uma certa distância em relação, né, a esse problema, porque senão não tem nem a linguagem para expressar. Quer dizer, todo problema que nos acerta, no coração, no fígado, ele só pode ser expresso poeticamente. Se não tem nem expressão poética, ele não tem elaboração nenhuma coisa, não tem nem nome. Tá certo? Então, quando se trata de um problema existencial direto, seja pessoal, seja da comunidade, a primeira expressão é necessariamente poética. Tá certo? E a elaboração filosófica tem que ser muito posterior a isso. Quer dizer, já supõe um domínio dos instrumentos linguísticos necessários para nomear, classificar as coisas, etc, etc. Então, Philon pôde ser um grande filósofo num período de decadência filosófica, precisamente por ele que ele está poupado da degradação coletiva, mas, ao mesmo tempo, ter na mão um problema, vamos dizer, filosófico passível de ser equacionado e tratado, né? Que é o problema exatamente da relação entre a sabedoria judaica e a sabedoria grega. Note bem que até hoje, de vez em quando surgem esses problemas de influência de uma tradição na outra, né?
Então, evidentemente, o defensor ou porta-voz de uma tradição tenta mostrar que a dele é mais antiga, mais bonita e que negócio, tudo que ele sabe é aprendendo com a gente, né? E se isso for interpretado historicamente, tá certo? Então, evidentemente, tudo que o Philon diz está errado, porque não há nenhuma prova de que algum sujeito discípulo de Moisés tinha ido até a Grécia e ensinado nada para os caras. Não há nada. Historicamente, isso não faz sentido. O que faz sentido é de uma prioridade, de certo modo, ontológica. Vamos dizer que o conhecimento que os judeus tinham de Deus é um conhecimento, assim, podemos dizer que foi por uma experiência histórica. Todo o trajeto dos judeus tinha sido um constante diálogo com Deus. A história praticamente é sempre a mesma. Deus manda eles fazer alguma coisa, eles não fazem direito, daí se ferram todo, daí volta para trás, conserta, começa de novo. São 5.000 anos que o negócio está assim. Tá certo? Então tem uma experiência da coisa, tá certo? E por outro lado, como eles estavam muito interessados na sua própria história e nas suas relações com Deus, eles tinham relativamente pouco interesse pelo universo físico em torno. Fica praticamente a totalidade dos assuntos que nós lidamos pode ser articulado numa cruz, onde você tem, por um lado, o polo superior da realidade, chame Deus, infinito ou absoluto, como você queira, o polo interior, inferior interior, que é a alma humana, nós mesmos, tá certo? E na horizontal você tem dois dados do mundo externo, que são um, a natureza sensível, tá certo? E o outro, o mundo da sociedade, da história, etc. Então, nós podemos dizer que o mundo judaico, ele se articula todo em torno de dois polos, Deus e a história. Não é isso? E a história do próprio povo judeu, né? As referências à alma individual são poucas e as referências à natureza física são puramente ocasionais. Ora, a cultura grega é exatamente o contrário. Ela está interessada, sobretudo, vamos dizer, na natureza e na alma do indivíduo. Tá certo? Então, claro que está interessada também na polis, na constituição do Estado, etc, etc. Porém, não como um fenômeno que deve ser estudado em si mesmo, e sim como uma consequência normativa a ser extraída do conhecimento da natureza e da alma humana. Conhecendo a constituição do cosmos e a constituição da alma humana, então daí nós deduzimos como deve ser a constituição do Estado. Tá certo? Mas você não verá neles, por exemplo, um interesse pela sua sociedade considerada historicamente, tal como você vê entre os judeus, que tem uma espécie de registro da continuidade da história. Não é só um registro, eles não têm um registro, eles têm uma reflexão histórica, dizendo, olha, hoje está acontecendo tal coisa porque 15 anos atrás Deus mandou fazer tal negócio, nós não fizemos, daí deu tudo errado, vamos tentar de outro jeito. Quer dizer, é uma contínua reciclagem da sua consciência histórica. Isso é característico do judeu. Hoje todos nós tentamos fazer isso, né? Exceto o brasileiro. O brasileiro aconteceu um negócio semana passada e já esqueceu. Então, quando vem a consequência, ele não junta, né? O Gilberto Amado que dizia que quando via um brasileiro capaz de juntar a causa e consequência, ele tinha um orgasmo. Né? Então, tão raro que é isso aí, né? Mas, de modo geral, as sociedades modernas têm um grande interesse em saber, vamos dizer, a conexão histórica de causa e efeito daquilo que está ali acontecendo, né? Mas os judeus já tinham isso numa época em que ninguém tinha pensado nisso e, em compensação, não tinham praticamente nenhuma ciência sistematizada do cosmos, tá certo? E nem da alma individual humana, não é isso? A ausência do interesse pela alma humana vem do fato de que o destino de cada judeu era o destino da comunidade judaica. Se a comunidade vai bem, ele vai bem. Se vai mal, vai mal. Então o problema não era a salvação da alma, era o problema a salvação de Israel. Mais tarde, a igreja verá nisto também uma analogia da alma. Não é isso? E tudo aquilo que você vê
Deus falando a propósito de Israel no Antigo Testamento, pode ser interpretado analogicamente como referido à alma do indivíduo num outro plano. Quer dizer, cada um de nós também é esse povo judeu que é premiado com o dom da profecia. O dom da profecia é inerente ao ser humano, nenhum bicho faz profecia. Quer dizer, o ser humano é profeta por vocação, e essa vocação aparece de uma maneira mais patente no povo judeu, com um chamamento, com o anúncio de uma vocação, tá certo? E esta vocação às vezes o povo se aproxima dela no sentido da sua realização, às vezes a esquece e atrai. Então aí tem toda uma dialética da vocação, destino, realidade e providência. Então este era o mundo judaico. O mundo grego era um mundo completamente diferente. Era um mundo em primeiro lugar, de dados da natureza. O grego se interessava sobretudo pelo mundo físico em torno, o mundo sensível, que era para ele o grande enigma. Você vê que todos os filósofos pré-socráticos, a única coisa que eles perguntavam, no fim das contas, do que é feito tudo isto? Quer dizer, a pergunta mais material não poderia ser. Tá certo? Eles, desde o início, têm, vamos dizer, algumas preocupações que seriam até científicas no sentido moderno da coisa. Outras não tão moderno, mas de qualquer modo o tema era o cosmos, a ordem do mundo físico, tá certo? E por outro lado, a ordem da alma. Quer dizer, como é que eu vou modelar como está organizado o cosmos e como que eu organizo a minha alma para estar mais ou menos encaixado dentro do cosmos. É claro que as respostas que se davam a essa pergunta variavam enormemente, certo? Desde aquela ideia da ascese platônica até no outro extremo, a degradação que nós vemos com os filósofos cínicos, Mas a pergunta que eles estavam fazendo era a mesma. Tanto Platão quanto Diógenes, a pergunta era a mesma. Como é que está organizado o cosmos e como é que eu me encaixo ordenadamente dentro dele? A pergunta é a mesma. A resposta pode ir desde genial até idiota, mas o assunto, este é o assunto grego por excelência. Ora, como é que você vai comparar essas duas tradições, tá certo? Para saber quem aprendeu com quem, Então não tem muito sentido, tá certo? E historicamente não se tem notícia de uma influência histórica mosaica exercida sobre os gregos. Mas, de qualquer modo, Philon não deixa de ter razão quando ele afirma a prioridade da tradição judaica, não só prioridade no tempo, tá certo? Mas uma espécie de prioridade ontológica, porque afinal de contas eles se concentraram na coisa principal, porque de toda esta quaternidade que nós falamos, a coisa mais importante é evidentemente o polo superior, quer dizer, aquele que tiver o conhecimento de Deus tem implicitamente o conhecimento do resto. Agora, eu disse implícito, haja implícito aí, porque para você pegar das coisas do Antigo Testamento e você deduzir ali a ciência grega, eu digo, bom, não é impossível, tá certo? Mas é muito forçado, Então, em que sentido poderia haver uma unidade ou uma coerência profunda? Bom, existe primeiro a coerência da própria verdade. Quer dizer, uma coisa é verdade, ela deve poder ser vista por esse lado ou por aquele lado, algum reflexo das verdades essenciais nas verdades menores de ordem cósmica sempre deve aparecer. A afirmação, vamos dizer, do monoteísmo absoluto e do caráter puramente espiritual da divindade, ele está muito mais claro no judaísmo do que no grego, mas também existe entre os gregos. Então, no fundo, existe uma convergência, tá certo? Então, se nós entendemos o Philon não no sentido da paternidade histórica, mas simplesmente da prioridade ontológica do próprio de Deus sobre o cosmos e, portanto, prioridade gnosiológica do conhecimento de Deus sobre o conhecimento da realidade sensível, então não é totalmente absurdo, você dizer que
muito antes que os gregos descobrissem essa coisa, nós também sabíamos. Sabiam de maneira implícita, compactada e expressa em linguagem mitopoética, mas que estava lá, estava. Se não estivesse, certo? Não seria possível toda a ciência da interpretação simbólica que, começando ali com o Philon, depois vai se desenvolver muito, né? Até chegar àqueles grandes edifícios da exegese medieval, como os comentários de São Tomás de Aquino, Diogo São Vítor, a Bíblia, que são realmente um negócio de você tirar o chapéu, e nos quais então, a ciência da interpretação simbólica já merece realmente o nome de ciência, porque é um conhecimento sistemático, organizado e racional. Mas quando compara a exegese de Philon com a dos medievais, olha, o Philon não está perdendo muito, não. Entendeu? De vez em quando tem umas coisas absurdas, mas contando que ele fez antes e fez sozinho, já é um grande negócio. Então, uma das condições básicas, se vocês entenderam direito a noção do projeto socrático, não? Quer dizer, o que é o projeto e que é a ambição filosófica básica? E quais são os seus componentes essenciais, que seriam o chamado ponto arquimédico, quer dizer, a base da segurança do conhecimento, o discurso racional e sistemático em torno disso, tá certo? E, por fim, a ação coerente com o discurso, a ética coerente com o discurso. E entendo que esse componente está mais ou menos presente em todas as filosofias existentes. Vocês entendem que é inerente ao projeto filosófico a ideia do esforço de investigação. Do esforço de investigação e, portanto, a ideia da maturação do próprio filósofo, da própria personalidade, da própria alma do filósofo, na medida em que ele, realizando esta unidade do conhecimento, apreende nela a própria unidade da sua alma, do seu destino, da sua pessoa e adquire, portanto, os critérios para dar uma unidade coerente à sua ação moral. Não é isso? Isso quer dizer que nenhuma doutrina na qual você não veja o esforço de investigação, certo? E este esforço de unificação e, portanto, a disposição de enfrentar todas as contradições, pode ser dita jamais uma doutrina filosófica. Então, uma doutrina que vem pronta, tá certo? E que você, quando enfrenta as contradições, é somente no sentido de derrubar o adversário, tá certo? Ou seja, de rejeitar a doutrina contrária, então você não tem a doutrina filosófica de jeito nenhum. Então, ou será uma doutrina esotérica, ou uma doutrina religiosa, doutrina revelada, alguma coisa assim, mas filosofia não é. Tá certo? Então, é nesse sentido que nós não podemos dizer, por exemplo, que todas as doutrinas gnósticas que aparecem nesse período são filosóficas. Não? Podem tratar, às vezes, acidentalmente, de assuntos filosóficos, tá certo? Mas se tratam de doutrinas prontas de seitas, que são transmitidas, então, tais e quais aos seus discípulos, que estão ali não para discutir, para assimilar aquilo intelectualmente, tá certo? Mas para realizar algo a partir de uma doutrina pronta. Então está aqui, né, a doutrina pronta que explica a origem do mal do mundo e a saída, a porta de saída. Não interessa qual seja, nós não vamos nos aprofundar agora, né, no estudo das doutrinas gnósticas, certo? Mas basicamente a ideia de que a própria criação do mundo é má. Quer dizer, o mundo foi criado por um engano, tá certo? Não foi propriamente o Deus espiritual que criou, foi um outro que por sacanagem fez o mundo e nos aprisionou aqui, né, neste túmulo. Então nós temos que achar uma saída, né, disso aqui. Existem muitas doutrinas gnósticas diferentes e técnicas gnósticas diferentes. Mas nenhuma delas pode ser considerada filosófica, porque se no projeto filosófico é inerente ao projeto filosófico a ideia do esforço de investigação, então é também inerente ao projeto filosófico o amor à contradição, o amor à investigação dialética. Quer dizer, a objeção para o filósofo não é exatamente como a objeção é para um crente. Tá certo? A objeção,
perante a doutrina religiosa, esotérica, tá certo? Ou ideológica, a objeção é algo que tem que ser afastado. É um erro, é um mal, tá certo? Mas para o filósofo a objeção pode ser preciosa, porque é exatamente através, lidando com a objeção, que ele vai descobrir algo que ele ainda não sabe. Quer dizer, não é que ele tem uma doutrina pronta que ele tem que refutar quem se opõe. Não, ele às vezes não tem a doutrina totalmente pronta, ele está tentando encontrar. Se você vê que Sócrates, se você investigar tudo que sobrou para nós da vida de Sócrates, Sócrates não tem propriamente uma doutrina. Mas ele tem, por assim dizer, ele tem um método de investigação e um método de viver. É isso? Mas perguntar, olha, o que você acha realmente disso? Só que eles acabam nunca dizendo, ele diz, olha, eu não acho nada, eu estou aqui tentando ver se desculpa algum negócio. É isso? Isso aparece a todo momento em Sócrates. Isso não quer dizer que ele ignorasse tudo, aquela história de que só sei que nada sei. Isso aí é dito assim com Grano Salles, um pouco também por educação. Quer dizer, eu não sei nada, mas você sabe muito menos do que eu. Né? Então, quer dizer, para um indivíduo ser um filósofo de pleno direito, não é necessário que ele tenha uma doutrina filosófica. Ele pode ter nenhuma. Basta que ele esteja trabalhando na direção, essa caracteristicamente filosófica, que é da busca da unidade do conhecimento e, portanto, da integração da sua própria alma dentro disso. Ele é um filósofo, mesmo que não chegue a conclusão alguma, tá certo? Tanto que o próprio fundador do projeto filosófico é Sócrates, também não chega a conclusão alguma. E dos demais filósofos, eles chegam a muitas conclusões, mas frequentemente, quando morrem, nos deixam, evidentemente, mais perguntas do que respostas. Ele respondeu, digamos, 10, 15 perguntas e deixou 1005. Tá? E isso é normal que seja assim. Em todo esse período que nós estamos falando, houve muita discussão, muita polêmica, mas não houve elaboração filosófica. Tá certo? Quer dizer, era como se fosse um confronto de dogmatismos, cada um tentando provar que o outro estava errado. Tá certo? Você verá os primeiros cristãos impugnando as doutrinas gnósticas e usando para impugná-las técnicas argumentativas aprendidas com Sócrates, Platão, Aristóteles e os sofistas. Você verá discussão entre as várias escolas esotéricas, certo? E verá como, no caso de Filo, uma confrontação entre tradição grega e tradição judaica e filosofia grega. Mas isso não quer dizer que em tudo isto houvesse filosofia. Não, havia polêmica apenas, tá certo? Quer dizer, a discussão não é filosófica, tá certo? Se não é uma discussão científica voltada à descoberta da verdade, ou seja, se não é uma discussão dialética. Isso. A dialética, então, segundo Aristóteles, ela tinha 3 utilidades. Eu não sei se mencionei isso aqui, mas isso é essencial para compreender o projeto filosófico. A primeira utilidade, evidentemente, é o treinamento da mente, quer dizer, a simples arte de você, em face de um assunto, de um tema ou de um problema, você fazer o repertório dos argumentos possíveis, tá certo? E dos conceitos pertinentes, e classificá-los, e ordená-los, quer dizer, isso é uma disciplina da mente, tá certo? A segunda utilidade era, evidentemente, nas discussões públicas. Tá certo? Quer dizer, para você resolver alguma questão que estivesse em discussão. E a terceira utilidade, que é mais interessante, ele diz que a dialética é o meio de você encontrar as premissas num assunto onde você ainda não tem as premissas. Porque em toda discussão, vamos dizer, a arbitragem e a solução final é dada, né, em função de premissas que já estão aceitas. Agora, se você não tem as premissas, como é que você vai resolver? Então, a discussão, ela tem que seguir, de certo modo, ao contrário. Em vez dela ir para dentro para tirar as conclusões, ela tem que ir para trás para buscar as premissas que estão, né, ocultas ou não declaradas, ou que estão inconscientes. E a dialética é justamente a confrontação das doutrinas opostas e contraditórias é o que permite você escavar e encontrar os princípios. Isso quer dizer, no fundo, que a dialética é a disciplina científica fundamental. É o método científico propriamente dito.
embora Aristóteles distinga o que é uma discussão dialética de uma discussão científica. A discussão científica, para ele, é a que já está estruturada de maneira perfeitamente lógica. E só tem um problema, como é que você chega lá? Através da dialética. Então, onde não existir a elaboração dialética, não há filosofia. Por mais que pareça haver. Agora, muitas vezes, parece não haver, mais há. Muitas vezes o indivíduo parece estar afirmando coisas de maneira puramente dogmática, mas ele está fazendo isso apenas por uma questão de abreviatura. Isso acontece frequentemente em Nietzsche. Né? Nietzsche, você sabe, Nietzsche sofria de sífilis, teve sífilis terciário, e tinha dores de cabeça horríveis, vivia doente, então ele tinha poucos momentos de paz e de lucidez por dia para trabalhar. Então aprendeu a escrever compactadamente em aforismos. Então muitas vezes tem aforismos que parecem puramente dogmáticos, puramente afirmativos ou puramente negativos, mas nos quais está subentendido uma elaboração dialética, tá certo? Em outros casos parece haver muita dialética porque tem muita discussão, mas não tem dialética nenhuma porque tem apenas, vamos dizer, a refutação de uma oposição, tá certo? Então, quando surge o cristianismo, surgem naturalmente os defensores do cristianismo, como Santo Irineu, tá certo? Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria. Tá? E nesses, nuns, você vê realmente algo de filosofia, e em outros não. Tá certo? Então, cria-se uma situação no qual o filósofo não sabe, o historiador da filosofia não sabe propriamente se esses indivíduos pertencem à sua disciplina ou se não pertencem. Mas, com um pouquinho de paciência, você verá que a história da filosofia tem que mencionar todos estes, mas sem incorporá-las na própria disciplina. Ela vai ter que discutir justamente para, às vezes, poder tirá-los e dizer, não, isso aqui está realmente fora da filosofia, embora tenha exercido influência sobre filósofos. Exercido influência como? Esses camaradas às vezes defenderam certas ideias, defenderam não filosoficamente, defenderam de maneira puramente retórico-dogmática, tá certo? Mas isso depois deu assunto para algum filósofo. Então, aquilo que um sujeito trata num plano retórico-dogmático pode ser tratado por outro filosoficamente. Tá certo? Então, entre os primeiros apologistas, predomina, quer dizer, antes mesmo de falar do próprio cristianismo, eu vou falar dos apologistas do cristianismo, que é um assunto mais externo. Entre os primeiros apologistas do cristianismo, a ideia básica é de que aquilo que tinha acabado de acontecer, a revelação cristã, é um negócio tão importante e tão fundamental, tão básico, que perto dela, como diz, cessa tudo que a antiga musa canta. Quer dizer, tudo que os filósofos falaram não interessa mais, é tudo bobagem. Nós viemos aqui com um negócio que é, vamos dizer, a solução de todos esses problemas. Esta é a primeira impressão que os apologistas, São Justino, São Irineu, passam, tá entendendo? A rejeição da filosofia chega até em Tertuliano, vamos dizer, a extremos de desprezo, de rancor, de ódio contra os filósofos. Tertuliano é um dos grandes escritores da humanidade. Quem nunca leu, leia. Porque mesmo quando está dizendo besteira, é absolutamente maravilhoso. Pela força como é que se diz, da eloquência, tá certo? E Tertuliano joga tudo fora. Aquilo não apenas não se aproveita, como aquilo é heresia, é um negócio pecaminoso e tem que ser esquecido, tá certo? Ao passo que outros, como Clemente de Alexandria, começam a perceber que existe um elo de continuidade, quer dizer, o mesmo elo de continuidade que Philon viu entre a revelação antiga judaica, tá certo? E a filosofia grega, haveria entre a filosofia grega e a nova revelação. Se Moisés, de certo modo, antecipa toda a filosofia e a ciência gregas, tá certo? Sob a forma compactada e simbólica, né, da linguagem do Pentateuco, a filosofia grega, ela elabora e abre caminho
tá certo? Para que a revelação cristã se tornasse inteligível, se tornasse até possível, tá certo? Então Clemente diz que a filosofia é o pedagogo que leva até o Cristo. Ora, isso é uma observação muitíssimo interessante, porque se vocês lembrarem do que eu disse da transição da tragédia grega para Sócrates, lembra disso? O que era a tragédia? Era a confrontação entre a lei divina, tá certo? Tal como apreendida por um indivíduo humano, e, vamos dizer, a lei da polis, a lei da sociedade, tá certo? A lei do Estado, que remotamente também teria a mesma fonte divina. Tá certo? É como se Deus tivesse, vamos dizer, por um lado, se manifestado na ordem social e, por outro lado, se manifestado na alma humana. Algum reflexo dele tem aqui e ali. Mas esses reflexos, não, como são apenas reflexos e não a própria verdade divina considerada em si mesmo, eles têm contradição uns com os outros. Não é isso? E é justamente esta contradição que aparece na tragédia grega. Tá certo? A tragédia é um drama cívico que visa justamente a propiciar que a coletividade reintegre estas verdades, tá certo? Divinas, que não estão explicitamente contidas na lei da polis, na lei do Estado, tá certo? Então, o teatro funciona durante algum tempo como um mecanismo de equilíbrio entre as exigências da coletividade e as exigências mais profundas do indivíduo consciente. E aí chega um ponto que o teatro não funciona mais. Quer dizer, o teatro não exerce mais aquela ação persuasiva, tá certo? E calmante que eleva a população a uma antevisão de uma sabedoria superior ao próprio discurso da comunidade. E nesse instante o que acontece? O teatro vira realidade. A vida de Sócrates é exatamente isso. Sócrates é condenado à morte, exatamente porque o que ele tinha aprendido da lei divina já era, como é que se diz, incompatível, já era inaceitável pela comunidade. Então a comunidade o sacrifica. Tá certo? Só que ao longo de toda a vida de Sócrates, ele nunca se preocupou com isso. Como é que ia morrer ou deixar de morrer, como é que o negócio ia terminar. Ele estava simplesmente, né, ensinando àqueles indivíduos algumas condições intelectuais para a investigação da verdade. Só isso era tudo o que ele estava fazendo. Mas com o cristianismo acontece uma coisa diferente. O mesmo drama, né, é vivido, tá certo? Só que num plano imensamente mais claro, mais explícito e mais luminoso. Primeiro, porque ele é anunciado de antemão. É anunciado na própria tradição hebraica, tá certo? Tem um monte de menções, né? Não só tem um monte de menções ao Messias, tá certo? E atualmente você sabe que descobriu-se que o nome de Jesus já está dado no Antigo Testamento. Foi descoberto agora deste ano, né? Os cabalistas lá fizeram uns cálculos e opa, já estava falando explicitamente o nome de Jesus, né? E quer dizer, o drama já é anunciado de antemão. Aquele indivíduo que é portador da verdade divina, ele não é somente o portador, mas ele é apresentado como a própria inteligência divina. Entendeu? Então, ele não é alguém que captou algo. Ele, desde o início, ele diz, eu sou o Logos, eu sou o Verbo divino. E por causa disso mesmo, os caras vão me matar. Né? Então, quer dizer, aí já não é mais só o teatro que virou realidade. A verdade que era antecipada, de certo modo, no teatro grego, e que é vivida nos momentos finais de Sócrates, tá certo? Aparece aí não só como um acontecimento, mas como o acontecimento central. De tal modo que toda a explicação
da vida humana estará contida nisto aqui. É como se a vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo explicasse retroativamente o que se passou com Sócrates e o que se passou no teatro grego. De modo que quem assistisse a peça no teatro grego, ou quem visse o que se passou com Sócrates, podia certamente considerar esses acontecimentos muito importantes, mas dificilmente teria a ideia de explicar todo o universo a partir deles. É isso. E, pior, a história não apenas se desenrola desta maneira anunciada, com muita antecipação, o próprio personagem, o próprio Cristo, com bastante antecedência, explica o que vai acontecer, como a coisa acontece e depois o homem ressuscita para confirmar aquilo. Ressuscita e aparece perante um monte de gente e fala com um monte de pessoas. Para dizer, olha, se ficou alguma dúvida, se ainda vocês não entenderam aquele negócio, porque no teatro grego você podia sair, você viu a história, né? Você pode entender, tem aquele impacto, né? Mas não quer dizer que você tenha compreendido. Aristóteles dizia que o teatro, a arte narrativa, a arte dramática, nada ensina, mas deixa em você um profundo impacto. Este impacto é a atuação do discurso poético. Ele ainda não é uma intelecção. Ele é uma matriz de muitas intelecções possíveis. Você pode passar o resto da vida pensando sobre aquilo, tá certo? Mas, inicialmente, você não entendeu nada. Você simplesmente percebeu, né? Quer dizer, o teatro vai impactar você como um fato, uma coisa que aconteceu. Aquele que assistiu à morte de Sócrates também ficou impressionado, mas não quer dizer que tenha compreendido. Ele sempre pode achar que aquilo foi coincidência. Ah, foi um azar desgraçado, pô, então se Sócrates tivesse fugido, né? Sempre tem um se, podia ser de outro jeito. Não é isso? Então, sei lá, Antígona podia desistir daquele negócio, tá entendendo? Ou sei lá, as pessoas podiam ter sido convencidas a agir de outra maneira. E no caso de Sócrates poderia ter dado no pé, ou poderia ter dado uma propina para os caras, poderia ter sido diferente. Mas no caso de Jesus Cristo, não, já veio anunciado de antemão, olha, vai ser assim, 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 por causa disso. E depois ele ressuscita, mas olha, se não entendeu o que passou, eu ainda estou aqui para dar mais uma explicaçãozinha. Isso quer dizer que este fenômeno do indivíduo humano, o indivíduo real, de carne e osso, tá certo? Que é o portador da verdade divina, tá certo? E que por causa disso entra em choque com uma outra verdade externa que também deriva da verdade divina, né? Que não é uma coisa do diabo, não foi o diabo que inventou, é apenas, vamos dizer, uma palavra divina antiga, cristalizada em instituições, leis, etc, etc, e que, portanto, já não tem aquela flexibilidade vivente da alma do indivíduo, tá certo? No caso do Cristo, já não é nem o indivíduo que tem a flexibilidade vivente, mas ele mesmo diz, eu sou a vida. Você está entendendo? Quer dizer, esta alma, tá certo, que manifesta entre nós, a presença da inteligência divina, ela é a própria vida, tá certo? E o resto? Bom, o resto foi vida antigamente. Foi vida, mas já morreu, quer dizer, as leis, as instituições, tudo que vocês fizeram aí, tudo, o começo de tudo isso aí está o quê? Está a vida divina, foi Deus que criou tudo isso. Tá certo? Oi. E essa insistência em falar do Cristo histórico toda hora é uma tentativa de igualá-lo ao Sócrates. Mas se o sujeito fala Cristo histórico, eu digo, não sei do que ele está falando, todo Cristo é histórico, evidentemente. Você está entendendo? Ué, o que você lê no Evangelho? No Evangelho tem doutrina? Não tem doutrina alguma, tem uma narrativa. Não é isso? Esse Cristo que eu estou falando, o Cristo, o Logos vivente, esse é histórico. Agora, se você quer distinguir, tá certo, entre um negócio de um indivíduo chamado Cristo, um indivíduo qualquer chamado Cristo, e o Logos divino, então você que cortou a história em dois. Porque isso não é a história de um sujeito que foi crucificado. Crucificado tem um bando de gente. Não é assim. Não foi assim que aconteceu.
É? Não tinha 2 ladrões que foram crucificados com ele? Por que o ladrão foi crucificado? Porque não conseguiu dar no pé em tempo. Não é isso? Agora ele não. O cara já vem anunciando, diz, olha, está aqui anunciado na lei dos profetas, vai acontecer assim, assim. E não adianta vocês quererem me tirar da encrenca, porque isto é a história. Esta é a verdadeira história. Isso quer dizer que não é possível você separar o sentido do acontecimento, por um lado, da materialidade do acontecimento, por outro, porque essa materialidade é a materialidade do próprio sentido. O que aconteceu foi exatamente o que ele disse que ia acontecer. Você está entendendo? Então, você querer distinguir, tem um lado um Cristo de carne e osso, e por outro lado tem o Cristo da doutrina e tal. Fala, mas escuta, mas se fosse assim, a coisa não poderia ter acontecido. Você está entendendo? Teria que ser, vamos dizer, um tecido, teria que ser um milagre muito maior do que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, olha, tem aqui um indivíduo que não está sabendo nada, é um cara como qualquer um, idiota como qualquer um de nós, né? E foi crucificado, né? E criaram um culto em torno dele. E por uma coincidência dos demônios, aconteceu tudo exatinho do jeito que estava nos profetas, que ele disse que ia acontecer. Foi coincidência. Eu digo, mas isso é mais fácil ressuscitar do que fazer isso aqui. Você está entendendo? Quer dizer que quando aparece um camarada dizendo, não, aqui nós vamos fazer o que? O Cristo histórico. O Cristo histórico com esta nuance, né? Separar o Cristo histórico, material, etc., do Cristo espiritual. Eu digo, mas isso só existe de separação, vocês dão na sua cabeça, pô. E o Cristo espiritual é objeto de fé só? Também, não, ainda tem essa. Quer dizer, né, depois veio um... Quer dizer, tudo aquilo que os profetas diziam já era tudo objeto de fé. Eles tudo um sujeito acreditou nisso, depois outro acreditou, depois outro acreditou, e depois, por uma baita coincidência, aconteceu tudo assim. Você está entendendo? E aconteceu pior, para o próprio sujeito que disse que ia acontecer. Quer dizer, é claro que é uma coisa de idiota, é uma coisa de criança. Você está entendendo? Nós temos que entender, que a vida, a paixão, a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um fato, aconteceu, porra. Tá? Você não precisa entender. Isso não é uma doutrina, não é um objeto de fé, é uma coisa que aconteceu. Você está entendendo? É mais difícil você negar isso do que você aceitar. Sendo que para você negar, bom, se você nega que foi assim como ele mesmo disse que era, então é porque você tem uma outra explicação. Então você tem que me dizer que a sua explicação é melhor. Agora a sua explicação começa, tá certo? Por exigir que eu creia, tá certo? Num tecido de coincidências absolutamente impossível. Quer dizer, você está me exigindo mais fé do que nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito no nosso Senhor Jesus Cristo porque ele só pede para eu acreditar no negócio que aconteceu e que está acontecendo. Você está pedindo para eu acreditar numa conjectura. Está certo que é uma verdadeira loteria esportiva. Você está entendendo? Você pode ter certeza, sempre que entra esse negócio agnóstico, materialista, tal, o que está em jogo no fundo é só uma coisa, burrice. Burrice mesmo, entendeu? Assim, falta de inteligência. Por que o senhor acha que essas investigações, por exemplo, que tentam fazer a respeito de um Cristo histórico, que seria um homem comum, se concentram sempre em aspectos técnicos? Por exemplo, eu vou pegar o Santo Sudário e ver qual é a idade dele, como se fosse para investigar um homicídio, entendeu? E não com afirmações mais ou menos lógicas, porque isso é bastante lógico, é mais fácil... Bom, por exemplo, a questão do Santo Sudário, o Santo Sudário não tem nada a ver com a história. Não é isso? O Santo Sudário aparece muito depois. Não é isso? Eu estou aqui, por exemplo, São Justino não sabia que tinha Santo Sudário nenhum, Santo Irineu não sabia, Clemente não sabia, Orígenes não sabia, eles vão ser menos cristãos. Por exemplo, o Santo Sudário, não fede, não influi nem contribui. Você está entendendo? Você pode investigar num monte de coisa. O problema não é isso. Aqui tem uma história que é relatada, tá certo? Por testemunhas, tá certo? Que estiveram lá e que contam a coisa numa ordem que coincide exatamente com aquilo que esses profetas vinham dizendo desde 3.000 anos antes. Você está entendendo? Foi. Ademais, não, ainda teve que combinar com o leproso para ele curar. Você vai lá e finge que curou. Tá, ou então, você, pelo poder do pensamento positivo, quer dizer, eu vou acreditar que o pensamento positivo do leproso o curou?
Eu com pensamento positivo não curo um calo, não curo uma hemorroida, porra, né? Agora o leproso, que já está todo ferrado, de repente ele adquire esse poder miraculoso de, pelo pensamento positivo. Você está entendendo? Não tem, quer dizer, é um negócio tão rebuscado e tão artificioso que denota idiotice. Você está entendendo? Oi. Mas existe também a corrente mais hard que fala, não, que não é coincidência. Construíram a história para parecer que... Isto, construíram, porque naquele tempo já existia agência de publicidade, tinha o Duda Mendonça, né? Eles forjaram provas pelo mundo inteiro. Ou seja, a técnica publicitária foi todinha inventada a partir do fim do século XIX. Não é isso? E mesmo assim, falhou. Tem um monte de campanha publicitária que falha. Você lança o produto vai para o brejo. Né? Eles querem nos fazer crer que antes disso, no tempo não tinha técnica publicitária nenhuma, tinha uma técnica publicitária implícita, inconsciente, tá certo? Que funcionava pra caramba e que criou, né, os profetas, os santos, etc, etc. Ora, você para acreditar nisso precisa ser muito pueril, muito infantil. É sempre a ideia de que a desconfiança é sinal de maturidade, a confiança é sinal de que você é um atrasado, um caipira. Eu digo, não, depende do tipo de desconfiança, porque essa desconfiança que você está tendo, ela me exige uma confiança muito maior. Então é igual a mesma desconfiança que você tem de fatos até anteriores. Como é? Por exemplo, você tem fatos históricos descritos anteriormente que as pessoas confiam piamente como se aquilo fosse fato. Claro, E disso claro, claro. Quer dizer, você, na verdade, essa desconfiança, essa suspicácia moderna perante os dados da revelação, ela é profundamente incrédula, porque ela exige você acreditar em muito mais coisa do que a revelação está te pedindo. Olha, a revelação está dizendo o seguinte, o homem era Deus, era o verbo de Deus, e aconteceu isso assim, 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 e curou o leproso, quem morreu ressuscitou, é só isso. Agora, os caras querem que eu acredite numa loteria esportiva, na existência de agências de publicidade, tá certo? Etéreas, né, imateriais, que criaram tudo isso, né, mediante aqueles processos mediante o processo de violência simbólica do Pierre Bourdieu, imposição de discurso e não sei o que. Escuta, peraí, você vê, como é que o Papa fazia para impor um discurso? Você pensa que tinha a Rede Globo Televisão, o Papa chegava lá e falava, 70% da audiência ouvia? Não, o Papa falava um negócio, para aquele negócio chegar nas igrejas, levava anos. Você entendeu? Quer dizer, se o cara que está na igreja, digamos, sei lá, na Irlanda, ele, durante a vida, depois que ele foi para a Irlanda, se ele 2 vezes na vida receber notícia do Vaticano, é muito. Você está entendendo? Então, como é que podia haver violência simbólica aí? Então, os caras estão pedindo, para não aceitar um dado miraculoso, pede que a gente aceite um universo inteiro de suposições miraculosas. Então, até por uma questão de preguiça, eu prefiro ficar com a revelação mesmo. Não é um problema de fé, eu estou dizendo uma coisa científica, pô. Quando você não acredita em Deus, você acredita em tudo mais. Ele disse, desde de acreditar em Deus, não é que não acredita mais nada, acredita em tudo. Acredita em a história da carochinha, Papai Noel, né? Duda Mendonça, etc, etc. Mas uma comparação que às vezes eu vejo não é nesse sentido, que esses historiadores usam não é no sentido de que foi uma montagem proposital, assim, de enganar, etc. Eles puxam exemplos, por exemplo... Não, foi inconsciente. Não, foi inconsciente. Não nesse sentido. Eles pegam, por exemplo, aqueles exemplos de sutras históricos budistas, em que se pega um personagem real, por exemplo, o rei Asuka, e aí se constrói toda uma versão extremamente mítica da história dele, e havia exércitos que saíram do solo e combateram, etc. E constrói toda uma história mítica em torno de um personagem real, mas essa construção é para representar... Bom, mas você aí, no caso, você é capaz de distinguir entre os fatos históricos e a construção mítica em torno. Então, justamente o que... Mas acontece que ali não é isso que acontece. É o próprio Cristo que está dizendo, eu sou o verbo divino, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. É ele mesmo que está dizendo na hora mesmo que a coisa acontece. Isso não foi acrescentado depois, nada foi acrescentado depois. Tudo o que se elabora, a partir de toda a elaboração doutrinal, é feita a partir desses primeiros testemunhos. E mais ainda, a quase totalidade dos testemunhos foi rejeitada por não estar muito consistente. Quando você ficou com 4 evangelhos, é porque dizer, esses 4 aqui,
Tá certo? Estão confirmados, estão perfeitamente concordantes e não tem maluquice. Havia dezenas de evangelhos. Mas onde o camarada misturava as suas interpretações doutrinárias, porque esses 4 não fazem interpretação doutrinária, eles contam a coisa e pronto. Agora, se a gente começava a elaborar em cima poeticamente, fala, não, então isso aí não serve. Quer dizer, os 4 evangelhos foram selecionados não por uma questão, vamos dizer, doutrinar, mas por uma questão de documentação. Não que os outros sejam discordantes, não, os outros também são concordantes, só que eles acrescentam mais coisa. Você está entendendo? Nesta separação dos 4 evangelhos válidos e dos outros inválidos, tá certo? Nada foi colocado lá dentro, foi tirado. Pode ser que seja verdade também, mas nós não sabemos. Você está entendendo? Ah, tem o evangelho de Pedro, o evangelho de Tomás, o evangelho de fulano, Beltrano, tem um monte de evangelho. Quer dizer, pessoas que contaram aquele negócio a seu modo. E essas botavam coisas a mais. Esse a mais foi tirado. Agora, o que está aqui também está nesses outros. Está entendendo? Então, esses outros também são concordantes com este. Só que eles são discordantes entre si e outras coisas. Então, vamos botá-lo na geladeira. Não sabemos se são... Pode até ser válido. Ele foi por um processo de crítica histórica que a igreja separou esses 4. Aliás, a igreja, de vez em quando, ela também pega alguns elementos desses outros e fala, não, isso daqui realmente parece que aconteceu com uma claro. A Assunção de Maria, né? Claro, pode ter sido e pode não ter sido. Não é isso? A Assunção de Maria foi ou não foi? Bom, um diz que sim, outro diz que não, outro não fala nada. Então, não é necessário a gente decidir. Tá certo? Agora, existe esses 4 e existe o testemunho oral. Você está entendendo? Que foi transmitido dentro da igreja por muita gente que é tão importante quanto o evangelho escrito. Então, estes 4 aqui, que aparecem, digamos, 30, 40 anos depois dos acontecimentos, eles são concordantes, não só entre si, mas são concordantes com o que nós sabemos, nós da igreja sabemos. Nós também estamos lá, também vimos. Está entendendo? Então, esse foi o motivo da exclusão dos outros, foi esse, porque eles tinham coisa a mais. Que não dá para você saber se é verdade ou não. Então, vamos ficar com a narrativa mais simples, ainda que com o risco de você perder detalhes que podem ter sido até importantes. São importantes, mas incertos. E veja você que, você fala da construção, quer dizer, uma construção dessa leva séculos. Isso entre a morte do rei, né? Teve lá um personagem, daí eles foram floreando depois, né? Leva muito tempo e você precisa ter esquecido a história real para você poder florear em cima. Agora, ali não foi floreado nada. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Não tem, são processos completamente distintos. Então, mas você, quando quer ser muito esperto, ele acaba ficando até trouxa, entendeu? Quer dizer, você vai desconfiar da coisa, bom, me dê um bom motivo para desconfiar. Por que você vai suspeitar? O senhor está falando é louco, é mentiroso? Não, não é. Tá certo? Está ganhando algum com isso? Não, também não está. Então, por que você vai desconfiar? Parece que dizem que é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Agora, se eu contasse para você, olha, o negócio é o seguinte, tudo isso é mentira, foi o diabo que inventou só para sacanear com você. Aí você acredita. Por que você acredita? Porque você tem medo. O senhor não acha certo a distância no tempo acaba criando uma certa desconfiança? Porque hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas argumentarem, mas então por que mais ninguém ressuscita? Eu nunca ouvi falar de alguém que tenha ressuscitado, então eu nunca vi ninguém ressuscitar. Ué, porque não é para ressuscitar mesmo. É que se ressuscitar fosse uma coisa que acontecesse para qualquer um, qual seria a novidade ali? Pô? Então, quer dizer, e antes de ressuscitar, já tinha feito outro camarada ressuscitar. Quer dizer, se eu fiz com ele, por que eu não posso fazer comigo? Esse negócio de Lázaro, tinha centenas de pessoas lá que assistiram. Pô. E não é o tipo não tinha lá nenhum publicitário, não tinha nenhum jornalista do Globo, tá entendendo? Para inventar a historinha, não tinha. Então, ou seja, a história nos parece contada, vamos dizer, com
razoável fidedignidade. Não é isso? É uma história que você não entende. Mas os milagres, eles não têm um aspecto retórico mais que de prova? Eu diria assim, naquela época ocorriam esses milagres, ressurreição e outras coisas assim, porque havia uma necessidade, vamos dizer assim, de uma espécie de convencimento, porque não havia uma doutrina que você estudava. Mas quer dizer, você vai... Escuta, peraí, mas você vai ressuscitar o sujeito só para convencer os outros? Não estou dizendo isso, mas estou falando assim. Eu digo, você, o sujeito, se fosse capaz de ressuscitar, não seria capaz também de inventar um discurso mais convincente? Não é possível. Ademais, tá certo? O milagre, como meio de convencimento, é condenado pelo Cristo da maneira mais taxativa. Ele diz o seguinte, no Evangelho se diz que, né, os gregos, para acreditar numa coisa, eles exigem uma demonstração matemática. E os judeus exigem um milagre. E os dois são malucos. Porque simplesmente a coisa está acontecendo. Quer dizer, qual é o motivo que tem para duvidar? Ademais, você não vê nenhum esforço de convencimento em parte alguma do Evangelho. Porque eu pensei assim, né? Quando você já tem conhecimento da doutrina religiosa, você não precisa de um fato desse. Mas a doutrina religiosa aparece milênios depois. Isso aqui é importante entender. A doutrina cristã foi sendo elaborada ao longo dos tempos, pelos concílios, pelos papas, pelos doutores, etc, etc. Note bem que não houve propagação de doutrina. Você sabe que o Evangelho quer dizer uma narrativa, é uma notícia, é uma notificação de algo que aconteceu. Entendeu? O que o Cristo mandou os caras fazer? Olha, você vai e conta para os outros o que aconteceu. Não se trata de pregação doutrinal. A pregação doutrinal, ela começa aos poucos, tá certo? Com os apologistas, né? Já quase um século depois, começa, vamos dizer, você pode ver todo o esforço retórico que foi feito em seguida. A gente conhece toda a história dele. Você pode recompor passo a passo. A história a apologética cristã, o que é? A retórica, a defesa retórica de uma doutrina já mais ou menos assentada, tá certo? E nós conhecemos a história disso, passo a passo. Eu digo que tudo isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso é muito posterior ao Evangelho. É também a confusão, porque as pessoas veem hoje, né? Como é que é o fenômeno religioso? Bom, você liga a televisão, está lá o pastor R.R. Soares, né? Ou o pastor fulano de tal, né? Billy Graham, o Jimmy Swaggart, qualquer outro lá, expondo uma doutrina e usando meios retóricos. Não é isso? Então, por que você vê isso na televisão hoje? Você acha que tudo começou assim? Mas nenhuma religião começou assim. Isso é impossível. Mas é o tal negócio. Santo Tomás de Aquino dizer que nós falamos com palavras, falamos e escrevemos com palavras. Deus fala e escreve com coisas, com fatos, com coisas, com atos, está entendendo? Então, o discurso divino é indiscernível dos fatos que o enunciam. Então, por isso mesmo, não tem aquela inteligibilidade imediata da doutrina, tá certo? Mas tem o impacto do fato real. E aí está a universalidade também, né? Porque quando começa a virar doutrina, a coisa vai fragmentar. Claro, a doutrina você pode expor de um jeito ou do outro, daí já começa a surgir controvérsia. Claro que você pode chegar a unificar a doutrina. Mas como é que se unifica a doutrina? Através de inúmeras controvérsias. O que são os concílios, senão, né, imensos, como é que se diz, palcos de controvérsias? Dessas controvérsias, algumas podem ser arbitradas cientificamente, outras não. E daí o que o Papa faz? Ele produz outro fato, ele vai lá, conversa com Deus e diz, olha, Deus diz que é assim. Por quê? Eu também não sei. Ele me diz que é assim, não fui eu que estou dizendo, ele me diz que é assim. Tá certo? Então o que é isso? É uma doutrina? Eu falo, não, é outro fato. Mas nos concílios existe a utilização de um método dialético. Existe toda a discussão, com todo o critério dialético, científico, mas às vezes
com tudo isto, não se chega a uma solução. E quando não chega a uma solução, então não tem solução doutrinal. Tá certo? Mas tem uma solução dogmática. Mas aí o fato e o dogma ficam indissoluíveis. O fato e o dogma são indissoluíveis. O dogma é um fato. Ele não é a doutrina. O Papa vai lá, reza, se recorda, daí diz, olha, Deus me diz que é assim. Note bem, não é uma coisa que o Papa pensou, não é uma elaboração intelectual dele, é algo que lhe foi imposto, de alguma maneira. Está entendendo? Então, você pode passar o resto da sua vida tentando justificar por que é assim. Eu digo, aí você está transformando em doutrina. Está entendendo? Uma doutrina tem que poder ser defendida dialeticamente. Como é que você vai defender dialeticamente a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? Você não pode, está entendendo? Porque é um simples, é um dado, é um fato, você não tem como, ele não é uma ideia, ele não é uma opinião que você pode, não é uma teoria que você pode defender. Como você não pode defender dialeticamente uma árvore, por exemplo? Você não pode defender dialeticamente uma árvore. É isso? Exatamente. A chuva, o sol, está entendendo? Você não pode defender. É um dado. Está compreendendo? Então, é claro que os dados podem ser falseados. Você pode dizer que uma coisa que aconteceu, uma coisa que não aconteceu. Tá certo? Mas isso não é uma discussão doutrinal, é uma discussão histórica. Não é assim? E se você vai discutir esses dados da revelação cristã, então toda impugnação de um dado é feita por um motivo racional. Nunca irracional. Você não pode rejeitar o dado só porque você não gosta. Se a rejeição daquele dado implica a adesão a hipóteses mirabolantes, então a rejeição do dado não tem razão de ser. Então, se você nega a versão que o próprio Jesus Cristo dá da sua vida, você diz, não foi nada disso que aconteceu. Quer dizer, o cara não era o verbo de Deus, não foi nada disso. Então é o seguinte, então tudo foi um tecido de coincidências muito mais miraculoso do que o que ele está contando. Quer dizer, pessoas afastadas 3.000 anos umas das outras combinaram entre si para produzir um efeito fictício no ano zero da era cristã. Não é tão absurdo, é tão estúpido. Quer dizer, não há motivo para você impugnar isso aí. Professor, qual é a atitude dos judeus diante desse fato? Esse é outro problema. Esse é outro problema. Porque se a nova aliança confirmava a anterior, isso quer dizer que a anterior podia ser cumprida de dois jeitos, do jeito antigo e do jeito novo. Senão a religião judaica teria acabado. Você está entendendo? Quer dizer que ela pode ser, uma parte dela, vamos dizer, sob certo aspecto, ela é absorvida na nova. Mas sob outro aspecto, ela continua, ela não podia ser revogada. Está entendendo? Então aí surge todo um jogo entre a lei antiga e a lei nova. Tá certo? Que é uma das coisas mais bonitas da história humana. Porque, pelos anos seguintes, aqueles que ficam na fórmula antiga, até hoje eles não sabem o que fazer com o tal do Jesus Cristo. E este é o grande problema da história. Você está entendendo? Então é por isso que, vamos dizer, a conversão dos judeus é considerada a etapa final da história humana. Na Bíblia está assim. Está compreendendo? Quer dizer, o fim do mundo é antecedido pela conversão dos judeus. O que significa que se tivesse convertido, teria acabado. Entendeu? Tem gente que tenta precipitar o processo, né? Em vez de converter, tenta eliminar e pronto. De matar todos. Daí não temos mais esse problema. Né? A verdade, o mundo não acaba mais. Então, você pode dizer que a história do mundo é medida, tá certo? Daí para dentro, pela relação entre a lei antiga e a lei nova. Tudo o que se passa na história ocidental pode ser contado pela relação entre, vamos dizer, o princípio da lei e o princípio da graça. Que às vezes parecem se identificar e às vezes parecem ser antagônicos.
Agora, isso aí é um mistério que não me cabe explicar. Eu digo, eu sei que é assim. Quer dizer, a partir do advento de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo o restante da história humana é medido por esta régua. De um lado tem a lei, do outro lado tem a graça. Está entendendo? Que no fundo são idênticas, mas só no fundo. Na superfície da história, às vezes aparecem como antagônicas. Está compreendendo? Por exemplo, uma coisa interessantíssima. Muitas das escolas gnósticas apareceram com a ideia de precisaria colocar um intermediário entre este baixo mundo, que é o mundo, vamos dizer, da lei, da fatalidade, etc., e o Deus eterno, que é o Deus da graça. Então, para isso é que os gnósticos inventaram outro Deus que fica no meio. Entendeu? Então, por quê? Porque eles estavam vendo uma contradição entre a lei e a graça. Então tem um Deus bom e um Deus ruim. Tá entendendo? Quer dizer, esse já é um efeito colateral disso aí. Quando você vê, por exemplo, quando um povo opta pelo socialismo, o que ele está fazendo? Está dizendo aqui, nós vamos fazer um negócio que vai estabelecer a total unanimidade, junto com a total espontaneidade e liberdade. Não é isso que eles estão prometendo? Uma sociedade perfeita. O que é isso? Isso é a lei. Nós vamos dar um jeito entre a lei e a graça. Nós ainda estamos vivendo esse problema. Quando cabe a nós saber que a solução deste enigma só Deus tem. Nós não temos. Nós sabemos que em algum ponto e de algum modo a lei e a graça se articulam. Tá certo? Como? Eu não sei. Bom, aí isso é questão de fé? Não, isso não é uma questão de fé, isso é questão de lógica. Eu dizer que, olha, eles devem se articular porque vem da mesma fonte. Não é isso? E como dizia São Tomás de Aquino, Deus não pode revogar a lógica de Aristóteles. Deus é onipotente, mas isso aí não pode fazer. Tá certo? E por outro lado, eu vejo que na prática tem conflito. Mas também o conflito não é constante. Então, por um lado, você vê, pelo lado lógico, você vê a unidade, a lei da graça. E no mundo empírico, ora você vê a unidade, ora você vê a contradição. A unidade está predominando, mas não totalmente. Tem um monte de coisa que a gente não entende. Não é isso? Mas não vamos entrar em considerações sobre o fim do mundo, não é isso. O objetivo aqui não é esse, tá certo? Não é um curso de cristianismo também. Então, mas para entender a história desse período, a primeira coisa tem que entender que o cristianismo, como qualquer outra religião, não surge como doutrina. Não é isso? E o negócio da fé, quer dizer, o pessoal faz tanto barulho em torno da fé, né? Que uma vez já dei uma aula aqui no seminário de filosofia sobre isso. Diz, olha, o sujeito chega com um livro e diz, olha, aqui você vai acreditar nisso porque isso é a palavra de Deus. Então, quer dizer, você vai acreditar pela confiabilidade da fonte. É isso? Sendo a palavra de Deus, Deus não vai te sacanear, não vai mentir, então tu tem que acreditar. Agora, por que eu hei de acreditar que isso é a palavra de Deus? É também pela confiabilidade da fonte? Não pode ser. Você está entendendo? Eu acredito porque a fonte é confiável. Agora, por que eu acredito que a fonte é confiável? Então você entende que a palavra fé tem dois sentidos.
Você deve acreditar no que Deus te disse, porque foi Deus que disse. Agora, como é que você sabe que foi Deus que disse? Isso aí não pode ser por fé, pô. Tem que ser por outra coisa. Está entendendo? Então, Deus tem que te dar razões suficientes para que você aceite que foi Ele que disse aquilo. Está entendendo? E para que daí você acredite no restante do que Ele disse também. Você tem que ter razões para acreditar numa parte, até o ponto em que você descobre, então, peraí, isso aí não foi Deus que falou. Então daí o resto você dá uma credibilidade, mesmo que você não tenha provas. Está entendendo? Mais ou menos. O limite é meio tênue demais, assim, de onde acaba a minha confiabilidade, porque eu tenho fatos suficientes para consubstanciar essa. E é onde começa. Quando eu era moleque, eu viajava frequentemente com meu pai. E às vezes deixava sentado no trem e ia no bar. Tomar café, fumar cigarro. Né? E das vezes que ele me mandava um recado. Olha, seu pai falou para você ficar quietinho aí e esperar que ele vai voltar. Eu disse, bom, muito bem, eu acredito no meu pai. Mas como é que eu vou saber que foi meu pai mesmo que mandou o recado? São duas coisas completamente diferentes. Deu para entender? Então, uma é a confiabilidade da fonte. Outra coisa são as razões de você acreditar que a fonte é exatamente esta que alega ser. São duas coisas completamente diferentes. Está entendendo? Então, a confiabilidade da fonte quer dizer, por exemplo, se Moisés diz para os indivíduos, olha, nós vamos aqui conseguir escapar daqui, mas tem um jeito. Quem foi que te ensinou? Foi Deus. Vamos acreditar porque foi Deus. Mas como é que eu vou saber que foi Deus? Isso quer dizer que para que você acredite no restante, para que você acredite na promessa, é necessário que acredite na promessa por fé, é necessário que você acredite na narrativa por outros motivos, porra. Você está entendendo? Deu para entender? Os motivos não é questão de fé. Não pode ser questão de fé. Tem que ser um fato brutal. Você tem que ter reconstruído até um raciocínio de por que aquilo lá... Ou vai ser uma argumentação racional, no caso de você não ter a experiência direta, ou vai ter que ser um fato, que não tenha jeito de você negar. Está entendendo? É simples, você faz um teste. Você pega 100 pessoas crentes. 100 protestante, católico, judeu, qualquer coisa. E pega 100 militantes, socialista, nazista, qualquer porcaria que você queira. Pergunta para os primeiros: Deus costuma atender às suas preces? Tá certo? Ou ele sempre diz que não, só para testar a sua fé? Ele vai dizer não, Deus geralmente atende. Agora, de vez em quando tem algum negócio que ele não atende, eu não sei porquê, mas ele deve saber. Agora você pergunta para os outros: quando foi que esse regime que você luta atendeu às suas promessas? Nunca. E você continua acreditando. Isso é que é fé. Você está entendendo? Porque se Deus nunca tivesse quebrado meu galho, eu estou com 55 anos, pô, tá entendendo? Tudo que eu peço ele diz que não. E eu estou lá. Tá entendendo? Não é assim? E os caras que acreditam em socialismo acreditam assim: o socialismo real foi uma porcaria, mas o próximo vai ser bom. Eu digo, mas vai ter fé naquele lugar, né? Eu prefiro ter fé num Deus que, olha, ele geralmente atende, agora de vez em quando não atende e faz um negócio que eu também não estou entendendo por quê, mas como das outras vezes ele atendeu, eu sei que ele é leal, ele não vai me sacanear. Todo crente dirá isso, de Deus geralmente atende. Todos vão dizer isso, né? Agora, pode ser que algum, olha, nunca fui atendido, né? Um fato curioso, mas todos os meus colegas da faculdade que conheciam um pouco a Bíblia, assim, gostavam só do livro de Jó, porque eles achavam que aquilo retratava o que era Deus, e o resto era tudo mentira. Isso é geral, assim. Isso é incrível, é só que acontece o seguinte: Deus aprontou uma para Jó, né? Mas aprontou depois de ter atendido as preces dele até os 70 anos. Não é isso? De repente, agora eu vou armar uma aqui para você, né?
O negócio de Abraão. Não, tu vai lá sacrificar o teu filho. É mentira, pô, não vai fazer nada. Né? Quantos anos tinha Abraão quando aconteceu isso, hein? Você está entendendo? Quer dizer, para acreditar num Deus que faz um negócio desse o tempo todo, isso é um pesadelo, pô. Então você faz Stalin, Fidel Castro, Adolf Hitler, nunca cumpriram nada. Nada. E o pessoal está tudo lá acreditando. Não é possível. E você está entendendo? Quer dizer, a recusa dos dados da revelação é burrice, é pura falta de inteligência, não é um problema de fé. A fé pressupõe um conhecimento. Eu estou há 30 anos pensando nisso, gente. O relato do Evangelho é confiabilíssimo. E todas as discussões em torno são imbecis, loucas, paranoicas, entendeu? Tudo por quê? Está lá um sujeito chamado Jesus Cristo, nunca fez mal a ninguém, né? Diz que ajudou umas pessoas. Por que ele inventar essa puta história, entendeu? Enganar todo mundo, e mais ainda, né? Ia compor uma equipe de publicitários para enganar o mundo, né? E não sobra uma única ata dessas reuniões, não sobra um único testemunho, o cara que, olha, eu participei da conspiração, mas eles estão sacaneando. Não é possível isso. Quer dizer, a hipótese é tão mirabolante e tão louca que eu acho que o simples fato de levá-la a sério durante 2 minutos é prova de debilidade mental. Eu não desconfio de nenhum dado da revelação, nem da revelação judaica, nem da islâmica, nem da budista, nem nenhuma. Diga, essa gente não está aí para mentir. Você pensa que o quê? Que eles são o Duda Mendonça? Quer dizer, como é que... Existe o problema da qualidade das pessoas. Não é a fé em Deus, simplesmente a fé num testemunho. Diga. Outro dado que pode ser levantado em favor dessa veracidade... Eles inventaram tudo isso só para os romanos jogarem ele para os leões comer. Isso foi o que eles ganharam. Justamente os apóstolos sofreram martírio se isso... Exatamente. Não, nós vamos inventar aqui um negócio, o que nós vamos ganhar com isso? Um vai ser crucificado, outro vai ser jogado para os leões, né? Outro vai ser cortado em pedaços. É uma delícia, vamos lá. Propõe isso para o Duda Mendonça, papai. Nenhum publicitário vai fazer um negócio desse por esse preço. Não é isso? Então, quer dizer, não, simplesmente não é razoável isso aí. É muito rebuscado, muito artificioso. Você está entendendo? Quer dizer, os dados básicos da revelação são os dados básicos da história humana. Está entendendo? E eu não digo isso só com relação à revelação cristã. Não, a história das religiões é feita disso. E isso é o critério. Uma vez escrevi um negócio dizendo o que é religião e o que não é. Porque hoje em dia, né, o Estado leigo moderno não tem condição de... Né, se eu invento aqui o culto da... Como é que aquele padre escreveu o livro o Culto, como é? Do culto místico da abóbora celeste, um negócio assim, né? Não era abóbora. Não, o repolho místico, Fraternidade Cósmica do Repolho Místico. Eu fundo aqui a Fraternidade Cósmica do Repolho Místico. Era um humorista que foi frade, é um cara engraçadíssimo, muito melhor do que o Veríssimo e todos isso. Então, eu invento aqui a fraternidade e chego lá no ministério e digo, quero registrar isso aqui como entidade religiosa. O ministro não sabe se é ou se não é, por via das dúvidas. Entidade religiosa. Entendeu? Então, por causa desta deficiência mental do Estado moderno, as pessoas não sabem o que é religião e o que não é. E por isso mesmo acham que está registrado como entidade religiosa, né? Então você tem o direito de pregar o que você quiser e quem quiser acreditar, acredita, né? É claro que isso é uma palhaçada, é claro que isso é uma mentira, tá certo? Mas tem que ter alguns critérios para você separar o que é uma religião e o que não é. Bom, a origem da religião, tá certo? Ela por si mesma, ela já enuncia a história. Ela já disse se é uma religião ou se não é. Também não vai haver tempo de explicar isso hoje, posso até explicar, sei lá, amanhã no seminário de filosofia, mas não é o nosso assunto, tá certo? Mas as religiões que o são de verdade, eles são os pilares da história humana. Agora, esse negócio da fé, isso aí como é que se diz, uma fonte de confusões absolutamente miserável. E você vê que a ênfase na fé, ela vai aumentando com o tempo. Eu posso que já a partir do século XIX, as pessoas acabam achando que tudo quanto é religião é matéria de fé.
Eu digo, o que na religião em matéria de fé, assim, é somente a fé na promessa. Não é a fé na narrativa. Nem na doutrina. A narrativa é provada com testemunho e a doutrina é provada com argumentos. E a promessa, bom, se você acreditou em tudo isso, acredita na promessa também, porque o cara que já fez tudo isso, já ensinou tudo isso, não está te sacaneando. Você está entendendo? Agora, aquilo que é, vamos dizer, provado, demonstrado, ou por experiência direta, ou por testemunho, aquilo é incorporado na doutrina. Está entendendo? Então, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo ela em si não é uma doutrina. Mas quando mais tarde se formula a doutrina, se incorpora este fato na doutrina, pô. Mas não quer dizer que ele seja doutrina. Ou ele é um fato ou ele é nada. Está compreendendo? Portanto, a discussão básica não é doutrinal. É discussão do testemunho. Está entendendo? Então, o ponto básico que vai separar o cristão do não cristão não é a crença numa doutrina. Mas a crença num fato. Ora, o fato, por si mesmo, não tem como ser objeto de fé. A não ser no sentido, vamos dizer, da fidedignidade do relato. Agora, uma coisa, eu acredito que aconteceu assim, por quê? Porque teve gente que assistiu e contaram, e pai, não tinha nenhum malandro no meio deles, não tinha nenhum publicitário, ninguém estava ganhando dinheiro com isso. E bom, então tudo isso eu acredito por fidedignidade do relato. Eu digo, aí daí vai ter o juízo final e vai ter a ressurreição. Bom, essa parte ninguém viu. Essa parte você acredita pela confiabilidade da fonte que te falou o resto. Está entendendo? Então, isso é a fé. A fé significa apenas, tá certo? Você não desconfiar levianamente de quem nunca mentiu para você. Embora você não possa ter prova dessa parte, você tem prova de tudo mais. Mas desta parte do futuro você não tem. Está entendendo? Agora, idiotas como Kant, porque Kant era um idiota perfeito, assim, toda a linha, tá certo? Acham que toda a religião é matéria de fé, tudo na religião é matéria de fé. O que evidentemente é uma impossibilidade pura e simples. Quer dizer, eu acredito na palavra de Deus porque é palavra de Deus. E por que eu acredito que é palavra de Deus? É porque eu acredito? Porque sim? Simplesmente não é possível. Ou aquilo tem a consistência de palavra de Deus, e portanto, palavra de Deus não é um escrito, não é uma doutrina, não é uma frase. Palavra de Deus são fatos, são realidades, são coisas. Deus escreve com coisas, tá certo? Então eu acredito nisso aí como eu acredito que chove, acredito que tem sol, acredito que estou vivo, tá entendendo? Quer dizer, isso é um dado de realidade. Tá entendendo? Agora, em geral a discussão acadêmica, ou pseudo-acadêmica em torno disso é boba. Não existe discussão séria a esse respeito. Você vê que nenhum sábio de primeira ordem se interessou por esse tipo de conversa mole. Aparecem os beletristas, tipo Ernest Renan, o maluco especulador como Feuerbach. O homem inventou Deus, etc, etc. Né? Por causa disso, mais disso, assim. Né? Precisa dizer que o homem inventou Deus, fala, bom, então tem que ter, ele inventou todos esses milagres, os milagres começavam a acontecer, e de vez em quando acontece algum, tudo isso aí porque o homem inventou, isso é uma besteira. Né? Então, porque o homem inventou alguma coisa, então de vez em quando a gente reza, pede algum negócio e acontece. Isso porque alguém inventou. Essa hipótese é tão artificiosa que não merece ser levada em consideração. É uma hipótese criada pela imaginação pueril, uma imaginação pueril amedrontada, tão desconfiada, tá certo? E que no fundo não é que ela não acredita em Deus, ela acredita num Deus maligno. Estão me enganando. Se não foi Deus, então foi uma conspiração de Dudas Mendonça no começo da história. É claro que isso é paranoia. Isso é realmente teoria da conspiração. Mas, bom,
o impacto do cristianismo não é o impacto de uma doutrina. Isso é essencial entender isso. As primeiras tentativas de formulação doutrinal, tá certo? E, portanto, de apologética, portanto, de defesa retórica, tá certo? São bastante inadequadas. Bastante inadequadas. Você pode ler, por exemplo, Tertuliano. Quer dizer, Tertuliano, na argumentação dele, é de uma desonestidade assim, horrível. Tá certo? Tem um sujeito chamado Celso, que escreveu uma defesa da tradição greco-romana contra o cristianismo, e Tertuliano, então, refuta o sujeito, mas refuta daquela maneira, assim, parece o Congresso Brasileiro, né? São argumentos muito safados. Agora, é um escritor maravilhoso e totalmente sincero. Então, é evidente que aquilo que Tertuliano diz não pode ser incorporado na doutrina. Não é isso? Com o tempo vai se acumulando uma massa de escritos cristãos, uns narrativos, outros de ensinamento moral, outros doutrinais, mesmo teológicos, tá certo? E essa massa tem que ser depurada. Quer dizer, tudo isso que nós estamos falando, tá certo? Do que aconteceu, o que vale e o que não vale. E é para isso que tem justamente os concílios, que vão fixando, né, o que é doutrina da igreja e o que é aquilo que os cristãos falaram. Todo mundo tem direito de falar um monte de coisa, tá certo? Mas mesmo que um papa fala, não se incorpora na doutrina, a não ser que seja um decreto ex cátedra, que numa vida um papa faz 3 ou 4. O resto que ele diz é a opinião dele. Entendeu? Então, o famoso decreto da infalibilidade papal só quer dizer uma coisa, quer dizer, quando um papa decreta um elemento de doutrina, tá certo? Em acordo com tudo que veio sendo ensinado pela igreja, na sua doutrina, desde o início, ele não erra. É só isso que quer dizer. E o resto do tempo ele pode errar em praticamente tudo, como de fato muitos erram. Agora, se falar em infalibilidade papal, então dá a impressão, né, que é uma coisa absurda, que você tem que obedecer aquele jeito, faça ele o que fizer. Muito bem. Para que surgisse, dentro do contexto cristão, uma situação similar àquela que foi vivida por Fílon de Alexandria, ainda precisava ocorrer muito tempo. Por quê? Porque era preciso que a doutrina cristã estivesse explicitada e que o legado greco-romano fosse suficientemente conhecido. Está entendendo? Uma condição que de fato não se cumpriu nos primeiros séculos. Se cumpriu primeiro, porque a doutrina ainda estava, vamos dizer, expressa de maneira muito rudimentar e nebulosa. O que você tinha era a recordação de fatos ainda muito recentes, fatos cujas consequências ainda continuaram a repercutir pelos séculos, com toda a perseguição, martírios e milagres, etc, etc. Quer dizer, tudo aquilo ainda estava acontecendo, tá certo? Então, não era, evidentemente, vivido como doutrina, mas como acontecimento real, tá certo? Para que isso virasse doutrina, é necessário que haja um grande afastamento, é isso? E que toda a fase de narrativa e de discussão retórica tenha passado. Você vê que os grandes autores já do período escolástico, que é o suprassumo do pensamento cristão, praticamente já não se dedicam à apologética, e quando fazem apologética, não fazem apologética retórica, como Tertuliano, mas fazem apologética dialética, filosófica, como Santo Tomás de Aquino faz na Suma contra os Gentios. Mas isso é uma situação muito posterior. Portanto, nada de projetar isto, e muito menos projetar a nossa situação atual sobre as origens do cristianismo. Está entendendo? Então, isso também quer dizer que,
quando um cristão dos primeiros séculos toma posição a favor ou contra do legado filosófico grego, ele não sabe direito do que ele está falando. Porque ele nem tem, vamos dizer, a expressão suficiente da doutrina cristã para poder confrontá-la com uma outra doutrina, e nem tem o conhecimento adequado do legado grego, que já estava em plena decomposição. Nós não podemos esquecer que um monte de livros tinham desaparecido aí. E que por exemplo, quando você lê Tertuliano, e sempre que ele se refere aos filósofos gregos, ele se refere à academia. Vocês da academia, tá, e ali na academia ele mete platônicos, aristotélicos, estoicos, cínicos, etc. Para ele é tudo academia. Então você vê como a informação do cara era deficiente. Então não existe a possibilidade de uma confrontação efetiva, a não ser muitos séculos mais tarde. Então precisa o quê? Precisa ter, pelo lado cristão, precisa ter tido muitos concílios e ter estabilizado um certo corpo de doutrina. E pelo lado greco-romano, precisa ter resgatado aquela papelada toda e botado em ordem. Tá, então, isso quer dizer que os primeiros confrontos, como você vê em Santo Irineu, em Tertuliano, em Orígenes, em Clemente de Alexandria, não são uma confrontação sistemática e para valer. São apenas, vamos dizer, um entrechoque de impressões. Tá entendendo? Quer dizer, eu tenho impressão de que a doutrina cristã diz assim, assim, assim. Tá entendendo? Eu tenho a impressão que ser cristão é isso, assim, assim, assim. E tenho a impressão que os gregos dizem aquilo outro. Mas quando você vai ver, há uma boa quantidade de fantasmagorias. Como existiam fantasmagorias no próprio Philon. Porque o Philon também conhecia a doutrina mosaica de maneira muito deficiente, porque ele nem falava hebraico. Ele conhecia através de uma versão, chamada versão dos 70, que eram 70 eruditos, judeus que fizeram uma tradução para o grego. E fizeram a tradução para o grego por quê? Porque os filhos, os netos já não sabiam falar hebraico. Você vê a confusão que estava. Então isso quer dizer, o judaísmo que o Philon defende, tá certo? É um pouco duvidoso, você não sabe se é o judaísmo exatamente aquilo. É o judaísmo tal como ele imaginava. Ele não é um porta-voz autorizado da ortodoxia judaica. Ele é um filósofo que pegou o que sobrou de judaísmo na cabeça dele e defende aquilo. Está compreendendo? E o conhecimento que ele tem dos filósofos gregos também é deficiente, porque ele também mistura. Ele mistura estoicos com platônicos, atribui a um o que é do outro. Tá? Então, todo esse período, vamos dizer, foi um período de uma imensa confusão. Essa confusão aparece no próprio Philon, tá? Que está alheio a essa questão cristã. Tá certo? Nesta confusão, tá certo? É que aparece um monte de seitas, tá certo? Tentando resolver existencialmente certas contradições que eles viviam na carne, de algum modo, tá certo? Essas seitas todas não podem ser consideradas filosóficas, por quê? Porque não há nenhum empenho de investigação. Há um empenho, vamos dizer, de formular uma saída prática, tá certo? Para um problema existencial. E em nome da solução, se inventava um pretexto doutrinal qualquer. Se inventava, não é um Deus, são dois, tem um bom, outro mal. É um arranjo doutrinal que o indivíduo fazia, de certo modo, para expressar o seu próprio desconforto existencial. Tá certo? Este desconforto que gera as seitas gnósticas, ele é um elemento constitutivo da condição humana. Isso quer dizer que gnosticismo não é nem o nome de uma doutrina, porque existem tantas escolas gnósticas que se você quiser reduzir aquilo a uma unidade, você mora louco e não consegue. Entendeu? O que tem em comum em todas elas, e isto o Eric Voegelin sempre insistiu nisso, que o gnosticismo não é propriamente uma doutrina, ele é uma expressão de um tipo de experiência humana, que, transposto ao plano doutrinal, ele cai na fantasia e no erro, na medida em que ele absolutiza aquela experiência como se fosse a única possível. Quer dizer, como pessoas que tiveram um trauma, tá certo? E aquele trauma circunscreve e delimita o horizonte visível delas. Elas não enxergam nada mais para fora daquilo. Como o sujeito que tem uma neurose de guerra, tá entendendo?
Então, o gnosticismo é uma expressão do sofrimento humano, do sofrimento real, verdadeiro e até justo, tá certo? Que transposto doutrinalmente, ele vira vamos dizer, um pesadelo hipnótico, tá certo? Então, e que volta e meia isto reaparecerá, tá certo? Aí reaparecerá no mundo moderno com um enorme impacto, sobretudo a partir do século XIX, a Revolução Francesa. Mas quando você lê os escritos do Marquês de Sade, tá certo? Ou vê aqueles personagens de Dostoiévski, como Ivan Karamazov, tá certo? A revolta total que eles têm contra Deus, entendeu? Eles fazem uma espécie de julgamento de Deus, né? É sempre baseado, vamos dizer, numa separação entre Deus e o homem. Digo, bom, peraí, se existe um Deus onipotente e infinito, não tem um jeito de você se colocar em face dele para falar dele como objeto. Você está entendendo? E este é o problema gnóstico fundamental. O gnóstico fala de Deus como objeto. Então, todo o discurso gnóstico, ele tem esse problema da autorreferência, ele não se explica a si mesmo. Está entendendo? Então, ele acaba sendo sempre uma exceção à sua própria regra. E isto mostra, evidentemente, uma falha, uma ruptura básica na integridade da visão que o sujeito tem. E por isso mesmo não pode ser considerado doutrina filosófica, porque a filosofia é a busca, tá certo, desta integridade. Dessa integridade não somente na esfera do discurso, mas na esfera da ação e da conduta. Então, quer dizer, se o sujeito é um filósofo, primeiro que ele busca a explicação de alguma coisa, bom, essa explicação que ele está buscando tem que explicar ele também. Quer dizer, eles têm que estar inseridos na sua própria explicação. Quer dizer, ele não pode ser uma exceção. E, evidentemente, uma das causas dessa experiência dolorosa que cria o gnosticismo é aquela que nós explicamos da outra vez, que é a quebra da polis, da ordem estatal, da quebra da cidadania, por assim dizer. E outra causa, evidentemente, a própria invasão, quer dizer, de doutrinas, né, que chegavam do Oriente. Cada uma propondo, né, a solução para todos os males humanos, mas pela sua própria multiplicidade, provando que elas não podiam remediar mal nenhum, porque elas mesmas eram o próprio mal. Tá certo? Então, nesse período, o gnosticismo surge como uma expressão do total desamparo humano, ao qual não resta fazer mais nada a não ser jogar a culpa em Deus. Entendeu? E aonde se repetir uma situação similar, surgirão de novo essas expressões gnósticas que só podem ser neutralizadas pela recordação do início da coisa. Quer dizer, como é que nós entramos nisso? Qual é o caminho seguido dentro do labirinto para chegar até aqui? Não é necessário dizer que a ideia de que tudo na religião é matéria de fé é uma ideia gnóstica. Porque vai separar, evidentemente. Aqui tem o mundo do conhecimento, ali tem o mundo da fé. E se fosse assim, a fé seria impossível. Porque a fé, vamos dizer, é a crença pela credibilidade da fonte, a qual supõe o conhecimento da credibilidade da fonte, o qual, por sua vez, não é matéria de fé. Está compreendendo? Quer dizer, você acredita no que seu pai disse porque você sabe que ele é seu pai. Agora, você sabe que ele é seu pai por quê? Também é matéria de fé? Não, você tem que ter tido algum indício, não é o primeiro sujeito que chega na sua casa e toca a campanha, eu sou seu pai, você vai... Não é assim também. Está compreendendo? Então, uma montanha de problemas filosóficos daí para dentro surgirão desta ruptura da integridade da visão do cosmos, tá certo? Que se expressa justamente nesta propensão gnóstica de encarar a realidade como se fosse uma coisa projetada no palco.
praticamente todos os problemas filosóficos, os grandes erros e desastres filosóficos que acontecerão muito mais tarde no mundo moderno, têm aí a sua raiz. E por isso que sem esse estudo do cristianismo, das origens do cristianismo, é impossível você entender o que se passou depois. Isso quer dizer que nós ainda estamos vivendo o drama da relação dialética entre a lei e a graça, dentro do qual surge uma quantidade de sofrimento muito grande, e que só vai se desfazendo aos poucos à medida que a mensagem cristã vai chegando até as pessoas e elas vão se integrando dentro de uma ordem cristã, o que também não era fácil pelo simples fato de que não havia doutrina cristã. Não é isso? Então a coisa dependia, vamos dizer, de uma propagação enormemente problemática. Porque o sujeito que ia pregar, levar a mensagem cristã, ele era o portador do evangelho, portador da boa nova. Não é isso? Ora, para ele ser portador da boa nova, ele precisava não ser somente um portador, ele precisava ser um sinal dela. Está compreendendo? Então isso quer dizer que aqueles camaradas que foram, como São Patrício, que foi lá cristianizar a Irlanda, ele não estava levando uma doutrina, ele estava levando uma notícia e uma prova. A prova que era ele mesmo. Vê como isso é complicado, né? Está entendendo? Então você vai ver na história da evangelização dos povos uma sucessão assombrosa de milagres. Entendeu? Que, vamos dizer, evidentemente, funcionava muito mais do que qualquer doutrina. Você acreditava na doutrina por quê? Por causa da confiabilidade do portador. E onde está a confiabilidade dele? Está na conduta dele, na santidade e no milagre, não na doutrina. Não é um problema de retórica. É um problema de testemunho. Para virar um problema de retórica, bom, uma segunda fase. É preciso que toda esta etapa, né, tenha passado e que você tenha tido tempo de estabilizar, vamos dizer, uma apologética mais ou menos padronizada. O que é uma apologética padronizada? Será aquela que teoricamente deveria funcionar na ausência do portador santo. O que já é um negócio altamente problemático. Não é isso? Porque aí você vai ter uma persuasão meramente intelectual na base do possível. Você vai ler tudo aquilo e dizer, faz sentido, pode ser assim. Mas cadê o portador? Cadê a confiabilidade do portador? Não tem. Então, dançou. Está entendendo? Quer dizer, esse é um dos problemas, vamos dizer, da evangelização, suposta evangelização da América Latina, que nunca aconteceu. Quer dizer, foi a evangelização retórica. Isso, portanto, permaneceu superficial. Nem mesmo a Chiesa, com o trabalho do começo? Mas bom, pode até ser, mas é muito pouco, né? Se você perguntar assim, quantos santos tem no Brasil? Tem uma beata italiana, isso que eu sei, né? E como é possível? O maior país católico do mundo, depois de 5 séculos, não tem santo nenhum. Então, uma vez conversando com o Vital Perry, que é o maior estudioso da religião comparada no mundo, eles dizem que o Brasil é um país católico, mas não é não, aquilo é tudo macumbeiro. Eu fiquei ofendido, mas depois eu vi que é verdade. Então, é evidente que nesse... Aparecida para ser alguma coisa que... Escuta, mas isso aí tem... Você pega lá a Irlanda, tem 10 santos por metro quadrado, entendeu? Uma história de milagres assombrosos, né? Todo lugar tem isso, na Espanha, na Itália tem, na França tem, né? Aqui a cristianização nem começou. Só se começar com o Leonardo Boff.
Como é? A Virgem de Guadalupe, a imagem que aparece. Sim, tem algumas coisas, mas compara isso com a história da evangelização da Europa. É de uma pobreza atroz. Fala, bom, então peraí, então o que chegou aqui não é o cristianismo. É assim, é o xerox, do xerox, do xerox, do xerox, do xerox, do xerox, no fim. Quer dizer, uma vaga recordação do cristianismo. Por isso mesmo, as nossas discussões a respeito são superficiais, não são baseadas no fato, na experiência, são baseadas em palavrório. Entendeu? Então, enfim, tem muita retórica, muito blá blá blá, mas ninguém sabe do que está falando. Eu acho que, bom, com isso aqui dá para entender, vamos dizer, o impacto e a origem da problemática filosófica subsequente neste drama dos primeiros séculos. Nós ainda estamos vivendo isso. Eu pretendo demonstrar isso mais para dentro. Tá? Então, por hoje é só. Obrigado.